A paz do Senhor, chegamos então nesse último bloco, e se você veio até aqui, se você teve essa curiosidade epistemológica de tentar andar um pouquinho mais para chegar nesse lugar que nós acordamos lá atrás, né, do saber acerca da ética cristã, é porque você tem interesse de saber o mundo que você vive. Porque o mundo que você vive não é esse mundo a que estamos submetidos, mas é o mundo que Deus te colocou para ser representante dele. Tenho dito que somos cartas escritas por Deus, e não digo porque são minhas palavras, são palavras do apóstolo Paulo. Somos cartas escritas por Deus para alcançar alguém. E quando a gente fala de ética cristã, uma pergunta, ela vai saltar, ela vai brilhar agora para chamar a nossa atenção. Inclusive tem um filme, tem livros com esse título, e é um título muito interessante. Em meu lugar, que faria Jesus? Pois é, essa pergunta é muito interessante, entre outras coisas, pelo ponto de vista ético, né? Que nós vimos que a ética é esse conjunto de crenças e valores e que é a base para as tomadas de decisões, ou seja, quando optamos por algo em detrimento de alguma outra coisa, baseado nesse conjunto, estamos seguindo uma linha ética, que vem de ethos, modo de ser, caráter, comportamento. Essa pergunta, ela é uma pergunta filosófica, porque ela nos leva a uma reflexão profunda. Estamos fazendo o que Jesus faria? E aí a gente precisa entender, separar alguma coisa aqui, como por exemplo, eu defendo que eu sigo Jesus homem e eu adoro Jesus Deus. Explicando melhor isso, eu procuro fazer aquilo que o Cristo, o homem, fazia aqui. Quebrar paradigmas, manifestar perdão, amar o próximo, ser referência, luz do mundo, sal da terra, não fazer acepção de pessoas, dar a outra face, orar, jejuar. Não foi isso que Jesus fez aqui? Enquanto pessoa que tinha sentimento, que chorava, que nos mostrou a importância do luto quando chorou diante da morte do seu amigo, quebrando uma ideia de que muita gente tem, de que não posso chorar porque eu sei que foi para a glória, ora pois, mas é saudade daquele que a gente conviveu e que gostava tanto. Esse é o Jesus 100% homem. Agora, quem eu adoro? Eu adoro Jesus 100% Deus. Eu adoro aquele que verteu o seu sangue na cruz a fim de que eu pudesse ter vida, a fim de que houvesse possibilidade para mim, pecador vil, que é isso que eu sou, e me enxergar assim me torna, dentro da minha ética cristã, escravo absoluto desse Deus. Como eu tenho representado o reino desse Deus? Eu sou referência no meu trabalho, na minha escola, na minha faculdade. Eu sou referência na minha igreja. Como eu tenho me comportado? Eu sou luz em meio às trevas, porque diz lá pelo próprio Cristo, se a luz que há em mim for trevas, quão densas trevas serão. E eu gosto sempre de dizer que
é uma frase de um ministro à época da votação lá do mensalão. Ele disse que a luz que se apaga é pior do que a que nunca se acendeu. Pois bem, às vezes nós não nos comportamos com um padrão ético determinado pela Bíblia. E entendemos aqui padrão ético seguindo com as seguintes diretrizes: amar a Deus sobre todas as coisas. Afinal, o temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. Isso está lá em Provérbios 1,7, Salmo 111, 10. A segunda coisa é amar a si, pois se entendermos o amor de Deus tem por nós, não temos como não nos amar. E é claro que esse amor tem que ser na medida correta, nem demais a ponto de nos acharmos os mais importantes dessa terra, nem de menos para não nos acharmos o que há de pior. E também porque sem amor próprio não dá para amar o outro. Como é que eu consigo ofertar para o outro aquilo que eu não tenho? Eu preciso me amar. Eu preciso me amar porque Deus me amou primeiro. E aqui não é um jogo para autoestima. Não é uma questão de autoestima, mas a estima que vem do alto. É você saber de quem você é filho. É você saber quem é o seu Senhor. E finalmente amar ao próximo como a nós mesmos. Como Paulo ensinou lá em Efésios. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, e suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Assim, amados, estamos observando os padrões estabelecidos pelo próprio Deus e caminhando em passos firmes, porque esse é um conceito ético, está preso. Você sabendo disso, você não evolui para qualquer outro caminho. Você fica dentro desse aprisco. E é importante, porque se na sociedade as regras, elas existem exatamente para que a gente tenha liberdade, regras existem para que a gente tenha liberdade, porque do contrário seria uma grande anarquia. E Deus tem também as suas regras, e Ele colocou lá muito claro para a gente que deveríamos amá-lo em primeiro plano, e ao outro como a nós mesmos. E deveríamos também nos amarmos, porque nós devemos perdoar o outro, mas também devemos nos perdoar. E se você precisa do perdão de Deus, entenda que Ele já está te perdoando, mas se perdoe para você andar agora em vida nova com Ele. E essa era a ideia para essa coisa nova, né? De uma aula à distância. Eu estou longe de ser um professor. A ideia aqui é realmente de poder trazer algum conteúdo que a gente possa discutir sobre isso. Eu já soube que tem um novo modelo, e esse modelo também vai ser interessantíssimo para a gente poder ter encontros semanais, né? Tem um dispositivo que a gente consegue falar todos juntos. Acho que isso é muito bacana. Mas Deus tocou meu coração a fim de fazer essa pequena aula, esse pequeno bate-papo, para que você tenha no teu domingo de escola dominical alguma coisa para refletir. Mas olha, isso nunca vai tirar a importância de você ler a Bíblia, de você orar e jejuar, porque isso faz parte do nosso conceito de ética cristã também. É dessa forma que nos achegamos a Deus. Nos achegamos a Ele, falamos com Ele quando oramos e o ouvimos quando lemos a sua palavra. Deus te abençoe. Tenha uma semana de bênção e de vitória. Vitória sobre o pecado. E que possamos estar cobertos pelo sangue do Cordeiro, protegidos desse mal. Se cuidem, não saiam de casa.
Quarentena é para ficar em casa. Porque mesmo quando foi colocado o sangue nos umbrais, a ordem era que não saísse de casa, porque o anjo da morte passou para levar os primogênitos do Egito. Sejamos nós os que vamos ficar para cuidar daqueles que estarão feridos depois dessa tormenta. Deus te abençoe. Um grande abraço. A paz seja contigo.